Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, voltei aqui para falar um pouquinho mais sobre o tecnólogo. No nosso debate, eu falei sobre o cargo, né? Então, quando qualquer concurso faz a seleção, este concurso deve se ater aos critérios para preencher as habilidades que o cargo vai necessitar, não é isso? E aí, eu disse, não, deixa eu ir no Google aqui, fazer uma pesquisa naqueles dicionários lá e saber exatamente o que significa, segundo os dicionários, o termo, né, cargo, né, e concurso, cargo público. O que é, né? E aí, olha só que interessante. Quando dessa pesquisa, eu descubro que existe uma lei que fala sobre isso. E aí tem uma amarração que fala justamente de tudo o que a gente falou até agora, tá? E aí a lei eu vou passar para vocês, deem uma olhada, tá? Vai até auxiliar caso você em qualquer um desses concursos públicos Brasil afora, de repente tenha algum tipo de restrição a participar de um concurso desse, você pode, dentre os seus argumentos, você citar esta lei. É a lei 8.112, tá? E aí são três artigos muito interessantes. O artigo terceiro ele fala o seguinte, ele especifica o que é cargo público, né? Então, no artigo terceiro ele fala assim, ó, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades prevista na estrutura organizacional, né, que devem ser cometidas a um servidor. Ora, se o cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades, claro que eu só vou poder investir uma pessoa naquele cargo se eu selecionei ele para que ele tenha aquelas habilidades ali. Eu não posso, por exemplo, a vaga é para alguém da área de direito. Esse era o cargo lá, né? Tem que ter as habilidades para a área de direito. E aí um médico foi e participou e passou no concurso. Se aquele cargo ele possui atribuições e responsabilidades para alguém da área de direito, na hora que eu coloco sobre as costas de alguém, por exemplo, um médico que passou naquele cargo, logicamente que aquela pessoa não vai desempenhar aquelas funções, tá? Da maneira correta. Então, por isso que o cargo ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades para alguém que vai exercer aquele cargo e desempenhar as suas funções, né, o seu trabalho. Por isso que quando você seleciona um concurso público, o edital tem que estar claro para poder selecionar as pessoas que possuem habilidades para aquela área, para aquele cargo, né? E aí pode ser através de um concurso que estabeleça que ele seja alguém de nível superior e que possua aquelas habilidades ali, tá? Se de repente o curso superior não é daquela atividade fim, mas ele colocou como um dos critérios que aquela pessoa tenha pós-graduação, tenha vasto conhecimento naquela área que o cargo vai preencher, aí pode ser legal preencher aquela vaga com pessoas de outras áreas de conhecimento, outras especialidades, né? Um advogado que tenha, por exemplo, um cargo exija que seja um advogado, uma pessoa da área do direito que tenha habilidades em direito tributário. Então, a forma justa, legal de selecionar para esse cargo seria, né, que a pessoa possuísse um curso de pós-graduação, um mestrado, um doutorado na área tributária, né? Ok. Isso está aqui embasado, pessoal, na Lei 8.112. Está aqui, artigo 3º. Aí o outro artigo é o artigo 10. Olha só que interessante. O artigo 10 está lá no capítulo, lá na seção de nomeação. Tá? Então ele fala lá, ó, artigo 10º. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas
ou de provas e títulos, obedecidas às ordens de classificação. Né? Olha só que interessante. Eu preciso, para me investir alguém num cargo público, né, que este passe por um processo de seleção. E que este processo de seleção, tá, depende de uma habilitação prévia. Ou seja, não vai colocar qualquer um. Essa pessoa tem que ter habilidades, habilitações para aquela função, já que vai ser colocado para ela responsabilidades e atribuições daquele cargo. Beleza? E aí, para fechar, a gente tem um artigo 11, que ele fala o seguinte, versa sobre os concursos, né? O concurso, né? Cadê aqui? É isso mesmo. O concurso será de provas ou de títulos, dependendo, podendo ser realizado em 2 etapas, né? E aí ele fala aqui, a única coisa que eu queria citar para vocês, tá, pessoal, era em relação aqui ao artigo 11, ele falar sobre o concurso público, né? Que deverá ser de provas ou provas e títulos. Quando ele fala provas, então está se referindo a seleção ser bem simplificada no sentido de ser teórica. É só um exame, seja prático, seja, né, intelectual. Mas quando ele passa a citar na lei lá títulos, então ele já está se referindo a critérios ali de mais habilidades, né, comprobatórias ali através de documentos, né, outras formações daquele candidato. Joia? Então notem aí que a gente tem, em relação a esse entendimento, tá, que o tecnólogo preenche essas habilidades. Tá? Preenche essas habilidades. E quando nós, através do edital, vemos lá que somente bacharel pode participar, eu estou esquecendo o principal, o objeto, tá, da seleção para um cargo público, qualquer que seja, que é justamente as habilidades que devem ser atendidas, as atribuições e responsabilidades sobre aquela pessoa naquela área do saber. Joia? Então, fica mais claro quando o juiz define o entendimento dele, embasado nesses critérios todos. Uma vez eu fiz um artigo, tá lá no site Rumo às Fezes, que lista lá bem umas 10, 15 argumentos ali, 10, 15 argumentos, não lembro, que fica claro e evidente a possibilidade de um tecnólogo participar do processo de seleção. Pessoal, de qualquer processo de seleção. Não é o concurso da SFSEX que está, né, barrando. Todos os concursos que já houveram esse embate filosófico, né, que é mais um embate filosófico do que na prática mesmo, você vê que o tecnólogo atende efetivamente os requisitos, né? Então acaba que essa barreira vai sendo vencida em todos os concursos. Tá? Então, esse não é o que eu acho. O Emanuel acha que... Não, pessoal, eu citei até para vocês aí uma lei, tá? Se você for ver lá, a lei do QCO, tá? A lei do serviço militar, que estabelece lá os critérios para ingresso para o oficial do Exército Brasileiro, o oficial da Marinha, o oficial da Aeronáutica, os critérios de seleção, tá? Ele é bem específico quando ele se refere a curso de nível superior. Então ele não filtra nesse momento, tá? Que pode ser bacharel, que deve ser bacharel e não pode ser tecnólogo, que pode ser tecnólogo e não pode ser licenciado, porque naquele nível ali de lei, né, que cria o quadro complementar da lei que estabelece os parâmetros lá da Petrobras de seleção de pessoal ou de qualquer um outro órgão, nesse momento ele não pode fazer nenhum tipo de filtro. O filtro definitivo mesmo é feito no edital do concurso.
para atender aos requisitos do cargo, tá? Para que as habilidades sejam realmente filtradas e sejam selecionados os melhores profissionais, tá? E que as responsabilidades sejam imputadas àquela pessoa, né? Isso, é o cargo, tá? Então, é isso aí. Forte abraço. Quem, de repente, quiser continuar o debate aí por achar que, de repente, não tem amparo suficiente em relação a esse nosso debate filosófico, né? Então, vamos amadurecendo as ideias, tá? Pessoal, esse aqui na verdade, é um brainstorm, né? Eu estou vendo várias pessoas falando, né? Dando suas opiniões. Então, a gente vai chegando num denominador ali, né? Cada um com seus amparos, cada um com as suas ideias, mas a gente, nesse nível de debate, a gente tem que ter o principal, tá? Que é o que tem na legislação, tá? Então, são as leis. Então, se a gente não tiver de acordo com elas, aí a gente, é o achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo e tal. Então, é isso aí mais uma vez. Beleza, pessoal? Então, continuem firmes no papiro, tá? Que vocês vão conseguir passar. Forte abraço!